A paz do Senhor, meus amados irmãos. É uma satisfação estar aqui mais uma vez. E eu quero, neste momento, através desse vídeo, passar para os irmãos o resumo da nossa lição de domingo. Domingo estaremos iniciando mais um trimestre. E a primeira lição, ela traz o título: Daniel ora por um despertamento. Eu quero passar para os irmãos o resumo. Bom, primeiro, vamos falar um pouco aqui da história para a gente entender onde Daniel estava, né, quando ele foi despertado a orar. O templo de Salomão, todos vocês já ouviram falar, ele foi destruído por Nabucodonosor. Nabucodonosor, no ano de 606, antes de Cristo, ele invade Jerusalém, saqueia o templo, né, e leva os membros da família real para o cativeiro. E nesta primeira leva, Daniel vai junto. Aqui começa a contagem dos 70 anos de cativeiro dos judeus. A segunda aconteceu no ano 597. Nabucodonosor volta, saqueia o templo novamente, né? Ele leva o rei Joaquim, filho de Jeoaquim, além de levar mais 10 mil membros, 10 mil judeus que faziam parte dos príncipes, os líderes e dos oficiais. Nessa segunda leva, Ezequiel vai junto. Terceira, aconteceu no ano de 587, Nabucodonosor, o exército, sitia Jerusalém, o povo começa a padecer fome, ele fura os olhos de Zedequias, o rei, e incendeia, né, e incendeia Jerusalém. Os que não foram mortos à espada foram levados para o cativeiro. Só que um remanescente ficou em Jerusalém. Os pobres ficaram em Jerusalém e eles, com medo que Nabucodonosor voltasse novamente, eles fogem para o Egito. Não todos, mas alguns fogem para o Egito. Então, agora eles se encontram na Babilônia, né, no cativeiro. Não tinha mais o templo. O tempo vai passando, a religião vai desaparecendo, o costume vai desaparecendo. Eles, pelo fato de não ter mais o templo, né, eles oravam, e quando oravam, eles oravam em direção a Jerusalém, né? Isso é um padrão criado por Salomão, que eles faziam na Babilônia. E o dia a dia dos judeus na Babilônia, para você ter uma ideia de como era, você lê o Salmo 137, versículo 1 ao 4, ou melhor, 1 ao 9. Você vai ler ali, você vai ter uma ideia de como eles estavam no cativeiro. Quando você lê também o Salmo 126, versículo 1, você também vai, né, juntar com o 137, você vai ter uma ideia de como era a vida na Babilônia. Outro livro que mostra a tristeza, como eles ficaram, é o livro Lamentações de Jeremias. Este livro é uma espécie, né, é tipo um cântico, né, um cântico fúnebre, que Jeremias mostrava como ele estava se sentindo ao ver a cidade destruída. Também os versículos de 8 até o 14 do livro de Obadias, do profeta Obadias, também nos mostra um pouco desta realidade dos judeus na Babilônia. Tá? Enquanto o cativeiro tinha os que se lamentavam, tinha também os que oravam. Né? No caso aqui, a Bíblia relata, né, mostra Daniel orando. No capítulo 2, versículo 15, ele mostra Daniel orando com seus amigos. No capítulo 10 ele mostra Daniel orando. E no capítulo 9 também nós vemos no livro de Daniel
Daniel orando. É aqui que ele é despertado para orar. Foi aqui que, ao ler o livro do profeta Isaías, ele foi despertado para orar, né? Por um despertamento. Não, ele não orou aqui para despertar Deus, não. Ele orou para despertar o povo. Os 70 anos já estavam acabando e nada acontecia. Tá? Ele não estava orando para dizer, oh Deus, os 70 anos estão acabando, não. Ele estava orando para despertar o povo. Esta foi a oração de Daniel. Enfim, ali ele faz uma oração modelo. E a resposta, meus amados irmãos, é imediata, né? O despertamento que veio de Deus, ele causa, meus irmãos, ele tem um poder que contagia as pessoas, quando ele realmente vem de Deus. Bom, Daniel na Babilônia, ele tinha uma estrutura espiritual muito forte. E isso é visto, a gente percebe que quem dava apoio a essa estrutura espiritual era o fato dele ler as profecias, né, ter esta ligação com as profecias, e orar. Isso era que capacitava Daniel para vencer grandes batalhas através da oração, né? E a resposta no ponto 2 da lição, foi imediata. E a resposta foi o quê? Foi a reconstrução do templo, né? Ali todos seriam liberados, todos os judeus seriam liberados, foram liberados, todas as despesas pagas pelo reino, né? E os vasos de Jerusalém foram devolvidos, tá? Isso através, né, do despertamento de Deus na vida do profeta Daniel. E aqui nós vemos a importância da oração na vida de Daniel. Ele era primeiro-ministro. A Bíblia diz que ele tinha um espírito excelente. A Bíblia diz que ele foi próspero tanto no reino de Dário como no reino de Ciro. A Bíblia diz também que ele foi chamado de homem muito amado pelo anjo Gabriel. Mas ele, com todo esse calibre, ele continuou humilde, né? E não deixou para trás o seu costume de orar. Isso era o profeta Daniel. A importância da oração, tanto para Daniel, tem muitos exemplos na Bíblia né, que mostra a importância da oração. O que eu achei interessante é que Jesus, ele não ensinou ninguém a cantar. Ele não ensinou ninguém a pregar, mas ele ensinou os discípulos a orar, né? Nós vemos ali que, além dele ensinar, ele também orou. O resultado de tudo isso, meus irmãos, nós vemos aqui no ponto 3, que ele diz, o resultado de um despertamento proveniente de Deus. O que ele causa? Ele é contagioso. Tá? Então, Daniel foi despertado, o rei Ciro foi despertado e o povo também foi despertado. Esse é o resultado de um despertamento proveniente de Deus. Queridos, que Deus abençoe. E domingo, você que ainda não é aluno da escola dominical, procura uma escola dominical, se matricula, comece a estudar a palavra de Deus. Não perde tempo, não. Faz isso enquanto é tempo, tá? Aí perto da sua casa com certeza tem uma igreja, tem uma escola dominical. Vai lá aprender a palavra de Deus. E eu quero agradecer, tá, a todos os amados. E domingo nós estamos no templo, né, estudando na íntegra
esta lição maravilhosa. Que Deus abençoe. Se você gostou, né, e ainda não é inscrito nesse canal, se inscreve, tá? Assim você vai ajudar o nosso canal, vai também ajudar a divulgar mais ainda a escola dominical, tá? E vai ter toda semana aí, né, uns 3, 4 dias antes, o resumo da lição. Além, né, de outras coisas, né, que nós temos aqui no nosso canal. Que Deus abençoe, tá? Fiquem com Deus, em nome de Jesus. Amém.